Olá, eu me chamo Punk, tenho 21 anos, moro em Curitiba e faço engenharia elétrica na PUC Paraná. E hoje iremos falar sobre Oswaldo Cruz, o pioneiro sanitarista brasileiro. Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, em 5 de agosto de 1872, em Petrópolis, e morreu no dia 11 de fevereiro de 1917, com 44 anos. Ele foi um médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro. Era filho do médico Bento Gonçalves Cruz e sua esposa Amália Bulhões Cruz. Ele criou-se em sua cidade natal até 1877, quando seu pai se transferiu para o Rio de Janeiro. Aos 15 anos, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, formando-se em 1892. Aos 20 anos, casou-se com Emília da Fonseca Cruz, sua namorada desde a adolescência, e juntos eles tiveram 6 filhos. Sempre muito interessado pela microbiologia, Oswaldo montou um pequeno laboratório no porão de sua casa, onde começou seus primeiros estudos. Ele sempre foi fascinado pelas pessoas e pelos animais, e ele se perguntava como que os organismos podiam influenciar um na vida dos outros. Por isso, foi para a França estudar os menores organismos que existem. Ele fez um curso de bacteriologia. Lá, ele estudou microbiologia, soroterapia e imunologia, no Instituto Pasteur, e medicina legal no Instituto de Toxicologia. Nesta época, Paris havia sido totalmente reformada para melhorar as condições de higiene, para evitar contaminações e doenças. Mas, ao retornar ao Brasil, em 1899, ele deu de cara com grandes desafios. Ele se deparou com epidemias e doenças no Rio de Janeiro e em diversas outras cidades do Brasil. Uma delas é a peste bubônica, que além de afetar a saúde da população, afetava também o comércio exterior, já que um dos grandes focos dessa doença era a cidade de Santos, uma cidade portuária de grande movimentação de barcos e comércios exteriores. A peste bubônica é causada por uma bactéria e transmitida principalmente por pulgas, que na época ficavam nos ratos. Foi então que Oswaldo retornou a seu antigo emprego na policlínica e ajudou nos estudos da doença, chegando à conclusão que apenas o soro, produzido internacionalmente, fazia efeito no combate à peste. Para produzir o medicamento, que demorava demais para vir até o país por meio de importação, Oswaldo Cruz ajudou a fundar o Instituto Soroterápico Federal, do qual se tornou diretor, para fabricar aqui mesmo, no Brasil, o soro. Hoje, essa organização é conhecida como Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz. Foi então que foi fundado em 1900 o Instituto Soroterápico Federal do Rio de Janeiro, transformado em Instituto Oswaldo Cruz, hoje a Fundação Oswaldo Cruz, respeitada internacionalmente. O desempenho de Oswaldo Cruz no combate à peste bubônica rendeu a ele a nomeação como Diretor-Geral de Saúde Pública, o equivalente a Ministro da Saúde atualmente, em 1903. Com apenas 31 anos de idade, o cientista assumiu a responsabilidade de gerenciar campanhas de saneamento de um país gigantesco, em sua maioria pobre e precário. Exterminando os ratos que carregavam as pulgas que, por sua vez, transmitiam a peste, Oswaldo Cruz diminuiu consideravelmente a incidência da doença, tanto em Santos quanto na capital federal da época, que era o Rio de Janeiro. Até recompensas em dinheiro eram oferecidas em troca de ratos. Algumas pessoas até começaram a criar ratos em seu quintal para trocarem pelo dinheiro da época. Nessa época, o Rio de Janeiro também enfrentava outras epidemias, como a epidemia da febre amarela e da varíola, por apresentar um conjunto urbano muito desorganizado e muito sujo também. Os médicos da época não haviam conhecimento científico das origens e da proliferação das doenças. Apenas existiam deduções populares que estavam, em sua maioria, erradas. Os médicos da época acreditavam que a doença era transmitida pelo contato com as roupas, suor, sangue e secreções de doentes. Foi então que, descontente com os métodos tradicionais de prevenção da doença, Oswaldo viajou para Havana, capital de Cuba, para estudar como a cidade havia acabado com o surto dessa doença há alguns anos. Com a ajuda do médico cubano Carlos Firley, chegaram à conclusão de que a proliferação da febre amarela é feita pelo mosquito Aedes aegypti. Após sua viagem, retornou ao Rio de Janeiro e já deu início às suas práticas. Foi então que Oswaldo organizou brigadas de carroças pulverizadoras, que tinham como objetivo exterminar os focos de mosquitos em casas, jardins, quintais e ruas, invadindo até residências quando necessário. Só que tais atos geraram incômodo da parte da população e da imprensa, por serem considerados como métodos drásticos por todos, inclusive outros médicos.
Em poucos meses, a incidência das doenças e os índices de mortes diminuíram exponencialmente. Mas havia mais uma epidemia, a varíola. A varíola trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus que, na época, foi a causa de muitas mortes em diversas cidades do Brasil. Desde o século XVIII, já se conhecia o modo de tratamento e prevenção. Era a vacina, desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner. Foi em razão disso que Oswaldo Cruz propôs que o governo encaminhasse ao Congresso Nacional um projeto de lei que tornasse obrigatório a vacinação em todo o país. Essa proposta de lei dava amplos poderes às autoridades sanitárias, além da aplicação de multas e exigências de atestados de vacinação para entrar em escolas, para estudar e para o ingresso no serviço público, e até realização de casamentos e viagens. Tal ato, chamado pelo povo de Código de Tortura, foi visto de uma maneira muito ruim pela população em geral, e até médicos, exército e monarquistas. Mesmo com diversos argumentos de que a vacina já tinha sido usada na Europa e salvado diversas vidas, o modo utilizado para se vacinar não foi muito aceito. Foi então que, em 31 de outubro de 1904, a lei foi aprovada e a vacinação virou obrigatória. Vários jornais de época lançaram editais contra a medida, o Congresso se manifestou contra e até uma liga anti-vacinação foi organizada. No dia 10 de novembro, iniciou o estouro de uma rebelião popular, conhecida como Revolta da Vacina. Durante uma semana, milhares de pessoas saíram nas ruas do Rio de Janeiro para protestar. O comércio fechou as portas em várias localidades e o transporte público entrou em colapso. Em meio à rebelião, uma insurreição militar tentou derrubar o atual presidente, Francisco de Paula Rodrigues Alves, que ficou conhecida como a Revolta da Escola Militar da Praia Vermelha. Com o apoio das tropas do exército, Rodrigues Alves resistiu ao ataque e se negou a demitir Oswaldo Cruz, principal alvo das manifestações. A decretação do estágio de sítio no dia 16 permitiu ao governo recuperar o controle da situação. A revolta foi sufocada com grande violência, deixando um saldo de 30 mortos, 110 feridos e 945 prisioneiros. Quase a metade dos detidos foi mandado para o Acre, onde muitos foram submetidos a trabalhos forçados. Embora vitorioso, o presidente Rodrigo Alves foi obrigado a ceder em pelo menos um ponto, anunciou o fim da vacinação obrigatória. Em 1906, o número de mortes por varíola no Rio havia caído apenas para 9. Contudo, 2 anos depois, uma nova e violenta epidemia elevou o número de óbitos, mas agora a população foi voluntariamente se vacinar. Mas a crise não impediu Oswaldo de partir em uma expedição a 30 portos marítimos e fluviais de norte a sul do país, para estabelecer um código sanitário com regras internacionais entre 1905 e 1906. A sua postura de enfrentamento às doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Ele ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Em seu retorno ao Brasil, em 1908, Oswaldo foi recebido como herói nacional. E em 1909, o Instituto Soroterápico Federal levaria seu nome, passando a se chamar Instituto Oswaldo Cruz. Em 1910, ele viajou a Rondônia, onde combateu a malária durante a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. E foi ao Pará, a convite do governo, combater a febre amarela.